Bem, boa tarde, pessoal. Obrigado, João Vitor, pela introdução. Então, eu sou o Carlos Veloso, trabalho no Ministério da Economia, na Secretaria de Gestão. E dentro da Secretaria de Gestão, a gente tem uma unidade chamada Central de Compras. Então, eu vou falar um pouco, até tomei o cuidado de colocar o título Case no Ministério da Economia, porque seria um pouco leviano até falar que é uma ação institucional do Ministério da Economia como um todo, mas é um case de uma área do Ministério da Economia, que é a área de compras públicas lá. Então, vou compartilhar com vocês essa apresentação para a gente começar a falar um pouco sobre isso. Bom, a compra pública, e a compra em geral é um procedimento relativamente comum no nosso dia a dia. Acho que todos nós compramos em diversas partes do nosso dia e é difícil imaginar partes da nossa rotina que não estejam envolvidas em alguma relação aí de consumo, em alguma relação contratual. Então, a compra é, de fato, algo muito inerente ao nosso dia a dia, à nossa rotina, e assim como na perspectiva pessoal, também na perspectiva organizacional, né? No dia a dia da organização também ela precisa fazer uma série de aquisições para desenvolver as suas ações, e o governo não é diferente disso. Aí, um agilista mais ortodoxo talvez perguntaria, mas Carlos, como é que você vai falar de agilidade num contexto tão óbvio, um contexto tão claro, tão ordenado quanto esse contexto de compras públicas, né? Porque, de fato, a compra em si, a transação em si é algo muito simples. É algo que a gente tem muita clareza acerca das relações de causa e efeito, né? Se a gente trazer um pouco à mente agora, eu não sei quantos conhecem aquele frame do Kinevin, né, que tem os 4 domínios lá, o domínio claro, o domínio do complicado, o domínio do complexo e do caótico. A compra em si estaria assim, muito mais nesse contexto ordenado, né? Mas a resposta que eu daria a um eventual questionamento desse é que a experiência que eu vou trazer aqui hoje é muito mais sobre repensar a compra pública, repensar a forma de comprar. É ter um olhar mais detido na necessidade e, a partir disso, verificar qual a melhor solução para atender essa necessidade. E aí, quando a gente fala desse movimento, a gente começa a perceber que ele é um pouco mais dinâmico e que ele envolve uma série de outras variáveis que aí começam a não fazer parte tanto desse contexto, desse sistema ordenado, né? E é nessa perspectiva que eu venho trazer essa experiência para vocês. Até porque quando isso não é bem feito, geralmente a gente tem experiências não muito agradáveis com as compras públicas, né? Geralmente as nossas expectativas tendem a se frustrar, né, porque a gente não pensou ou não planejou adequadamente a nossa necessidade. Ou então, o que a gente percebe muito nos órgãos é a compra de algo que não agrega valor algum à atividade do órgão no dia a dia, ou que muitas vezes torna até mais complexo algo que era simples, né? Quebrar um ovo não tem nenhum tipo de dificuldade, ou passar, né, uma manteiga no pão também não tem nenhum tipo de dificuldade para isso. Então, assim, isso são exemplos aqui um pouco mais divertidos aí acerca dessas experiências ruins quando não se tem esse exercício de se pensar na necessidade, de se pensar naquilo que realmente é a necessidade do órgão, da instituição, aquilo que realmente precisa ser atendido. E ao longo dos últimos anos, no contexto público,
a compra sempre teve uma abordagem muito procedimental, né? Muito voltada para a norma, para processos, né? A gente tem uma infinidade de dispositivos legais para normatizar a compra pública, né? A gente tem um levantamento aí de uma revista chamada Negócios Públicos, né? Que trazem esse rol aí de elementos, né? São 52 leis federais, 53 decretos, 19 portarias, 61 instruções e 74 súmulas, fora a jurisprudência do TCU, jurisprudência da Justiça Comum, que também interfere em compras públicas. Então, ao longo desses últimos anos, um bom comprador público é considerado aquele cara que domina bem as leis, né? Que entende bastante das leis. E de pouquíssimo tempo para cá, talvez a gente venha mudando um pouco essa perspectiva. E quando a gente está falando de compras públicas, a gente está falando de um contexto que tem números gigantescos, né? Então, só para vocês terem uma ideia, em termos de processos de compra no governo federal, em 2018, foram mais de 102 mil processos de compra. Então, a gente pode considerar que esse é um volume, mais ou menos, anual de compras realizados pelo governo federal apenas, tá? São 102 mil processos. Então, isso movimenta cerca de quase 50 bilhões de reais em aquisições públicas. Então, isso tem um impacto muito grande na economia e tem uma participação significativa também no PIB. E para comprar esse volume de dinheiro, para gastar esse volume de dinheiro, a gente gasta só com o processo de realizar a compra, cerca de mais de 1 bilhão. A gente não está falando de algo pequeno, a gente está falando de algo relativamente grande e algo muito significativo, que tem um impacto muito significativo na política pública como um todo. E isso basicamente é feito hoje por 3 grandes atores. A gente tem a área demandante, e a área demandante aí é a área que vai especificar a necessidade dela, detalhar o que ela precisa, e ela envia isso para uma área de compras, que faz a compra de fato, né? Faz ali o procedimento da compra em si, e esse procedimento é muito regrado, já muito procedimental, e depois ele devolve o que foi comprado para a área demandante utilizar. E esse processo basicamente acontece dessa forma que está desenhado, né? Um fluxo contínuo, não tem muita interação entre essas áreas, e não tem também um processo geralmente de retorno, de feedback em relação à efetividade dessa compra. Então, a gente tem muito desperdício ocasionado pela questão da falta de efetividade das compras públicas, né? Há uma baixa interação entre essas áreas e isso ocasiona toda a natureza de problemas e inadequações nas compras públicas como um todo. Então, nesse movimento aí de repensar a compra e trazer uma visão um pouco mais sistêmica para isso, o governo, em 2015, criou a Central de Compras, né? E a Central de Compras veio como uma unidade especializada no desenvolvimento e implantação de modelos de aquisição centralizada, né, para todo o governo federal. Então, para vocês entenderem, a Central de Compras ela não compra para um órgão ou para ela mesma, ela compra para todo o governo federal. Ao invés de cada órgão fazer sua compra, a Central de Compras faz a compra para todos esses órgãos, né, de forma resumida. Mas ela tem um viés de atuação, que é o mais interessante na minha opinião, que é o viés de repensar os modelos, de pegar um processo de compra e fazer alguns questionamentos do tipo, realmente isso que eu estou adquirindo é a melhor solução para a minha necessidade, né? Eu preciso comprar isso de fato? Existem outras formas de eu suprir essa necessidade de uma maneira mais efetiva, mais econômica e muitas vezes também mais moderna? Então, esse trabalho que é desenvolvido pela Central é o trabalho onde eu acho que cabe, sim, uma perspectiva um pouco mais dinâmica de atuação, né?
E isso está dentro de um contexto muito mais amplo, né? A central de compras nasce numa ação muito mais ampla de melhorar a alocação dos recursos públicos, que é o grande fim aí da área meio, digamos assim, é reduzir a alocação de recursos públicos para manter a própria máquina e aumentar, potencializar a aplicação desses recursos públicos na ponta, para o cidadão, para criar políticas públicas, para criar serviços mais interessantes para a sociedade. Então, a Central de Compras trouxe uma nova abordagem e uma nova forma de trabalhar, um processo de trabalho que ela adotou, muito inspirado aí num processo utilizado muito na iniciativa privada, que é o Strategic Sourcing, e para nós com algumas adaptações. Então, o primeiro passo, que a gente chama de inteligência em compras, é entender a necessidade, né? Entender para que serve aquilo que está sendo comprado, quais os atuais processos que são utilizados, qual é a performance desse serviço, qual é todo o contexto dele, como é que está a satisfação de quem compra isso, como é que está a efetividade dessa compra. E aí, partindo desse entendimento da necessidade, a gente vai para a modelagem da solução. E a modelagem da solução nem sempre vai desembocar numa compra em si, pode ser um processo, a gente tem usado muito processo de doação, pode ser um processo de internalização de alguma atividade, pode ser um processo, ao invés de aquisição de compra, de locação. Então, a partir do entendimento da necessidade, a gente faz essa modelagem da solução. E aí, então, a depender do resultado, a gente parte para a contratação em si, e aí aqui é o procedimento, de fato, né? É esse processo que é extremamente normatizado. Eu diria que é um grande candidato a ter grande parte de seus procedimentos automatizados, e depois a gente parte para acompanhamento desse processo, que é a gestão dos contratos que são gerados ou de qualquer outro instrumento da relação contratual. Então, todo esse processo que a gente traz visa dar uma nova perspectiva para compras públicas. E qual é essa perspectiva? Né? É de encarar a compra como um problema e uma oportunidade a ser resolvida, né? Mais do que apenas uma transação. Né? É ter um foco no custo total da aquisição, mais do que no preço. E aqui eu vou me deter um pouco, porque talvez isso não seja tão trivial para todo mundo, mas há um excessivo foco no preço do item comprado, mas não há uma preocupação no custo total que essa compra traz. Tanto o custo de comprar, que é alto, né, como a gente viu lá atrás, quanto o custo de utilizar isso depois, né, de gerir isso, e o custo de se desfazer disso depois. Então, em todas essas fases tem custo. A perspectiva mais comum na administração pública é um foco no custo, no preço, né, que é um elemento de custo, mas existem toda uma gama de elementos aí que compõem, de fato, quanto vai custar essa aquisição para o governo federal. Então, o nosso foco é muito mais no custo total da aquisição. E há, sim, uma abordagem muito de colaboração, tanto com fornecedores quanto com usuários, principalmente nessa fase, mais do que talvez uma preocupação já de cara já negociar contratos, já ter uma abordagem talvez menos aberta para o mercado, ou menos democrática, digamos, menos consultiva em relação aos usuários dessa compra. Então, a gente vem trazer um pouco dessa perspectiva para compras públicas, e aí a gente acabou percebendo a necessidade de ser um pouco mais dinâmico, né? Um pouco mais ágil. Por que a gente tem que utilizar métodos tradicionais de projeto? Será que essa é a única forma de se fazer? Já que a gente está encarando cada compra como um projeto, teria como a gente ser mais ágil, ser mais dinâmico e gerar contratações com mais valor para a administração pública e para o usuário final? E a gente começou a refletir sobre isso
começou a estudar um pouco a respeito disso, né? Então, lá naquele processo lá do ADAPT, a gente teve aqui, talvez, a conscientização de que algo precisasse mudar, né? E aí a primeira alternativa que a gente pensou foi no Scrum, adotar o Scrum. E foi uma adoção um pouco top-down, né? A gente tem um entendimento ainda, eu acho que na maioria das pessoas, de que a atuação tem que ser na parte visível da coisa, né? A gente tem vários modelos que usam o iceberg como analogia, e para a cultura organizacional também tem isso. A gente tem a parte visível e a parte invisível. E geralmente a gente começa a tentar resolver um problema, que é cultural também, pela parte visível, que é a parte menor do problema e que é a parte que não traz as mudanças de fato. Então a gente começou a adotar alguns processos do Scrum, né? Começamos a nominar alguns integrantes da equipe com alguns nomes desse frame e falamos, vamos, agora a gente vai, né? Agora a gente vai conseguir desenvolver esses projetos com muito mais rapidez e de uma forma que não teremos mais atrasos no cronograma, não teremos retrabalho, enfim. E a gente foi na cara e na coragem, né? Mas, como já era esperado, a gente acabou percebendo que isso não ia funcionar muito bem. A gente começou a perceber que, primeiro, isso não tinha sido comprado pela equipe, né? Isso foi muito mais uma conscientização do núcleo de gestão, mas não da equipe como um todo. E a gente começou a verificar, então, que a gente estava partindo mais para o campo do usar o ágil, né? Usar ferramentas, usar algumas práticas, usar alguns eventos, enfim, alguns artefatos, e menos para ser ágil, né? Que é a parte de realmente internalizar, né? Mudar a forma de pensar em relação ao trabalho. Que é a parte mais significativa, né, do Scrum. Então a gente começou a fazer essa reflexão e avaliar como que a gente começaria a utilizar isso. Porque a gente começou a perceber que o Scrum é muito mais sobre comportamento do que sobre processo de fato. Então começamos um processo de convencimento e um processo de postura e comportamento, partindo principalmente dos gestores da central, no sentido de criar um ambiente mais aberto, mais dinâmico, para a gente começar a ter uma atuação também um pouco mais dinâmica, né? E a gente começou a pensar nisso, né? E acabamos assumindo, nos apropriando de alguns valores aí da agilidade, né? Percebendo que é muito mais em relação a pessoas, né? Então, começamos a promover alguns tipos de capacitação e tipos de conscientização, mesmo que sem utilizar nomes do Scrum, mesmo que sem necessariamente dar nomes para alguns tipos de ações, mas a incentivar pessoas a interagirem muito mais no processo de pensar no problema, né? A própria central de compras já é uma organização, uma estrutura organizacional muito achatada, então a gente acabou tendo facilidade para estimular aí que uma rede de compartilhamento horizontal, uma rede social horizontal, fosse muito mais proeminente do que uma hierarquia vertical, né? E partimos para uma série de ações tentando engajar, né, o ambiente, tornar tudo um pouco mais conectado ao invés de criar barreiras. E a partir disso, a gente percebeu que a abordagem não poderia também ser top-down, né? A gente precisaria fazer um movimento um pouco mais sutil, né, e um pouco mais sofisticado, talvez, de tentar conduzir essa transformação. Então, a gente tentava uma abordagem, verificava como aquilo ia se comportar e
a partir disso, a gente tomava os próximos passos, né? Então, isso está muito dentro da gestão da mudança, né? Que a questão de dançar com o sistema, né? De liderar e seguir ao mesmo tempo. Então, esse foi muito o mindset para a gente tentar trazer algumas abordagens um pouco mais dinâmicas para o nosso processo de trabalho lá nessa parte de concepção do modelo de aquisições. E aí a gente começou a aumentar as interações e a colaboração, né, mais do que ficar pensando em processos e ferramentas, né? Começamos a trazer as equipes para um ambiente que fomentasse mais a colaboração. Começamos a utilizar abordagens muito mais colaborativas mesmo, do ponto de vista de toda a equipe participar da criação disso, se colocar no lugar das pessoas que vão utilizar aquilo, dos gestores que vão tomar decisão em relação a isso e dos fornecedores que vão estar envolvidos nesse processo também, né? Começamos a adotar algumas práticas aí que, no nosso entender, pelo menos são práticas ligadas aí ao mundo ágil, né? Então, no Inception, utilizamos bastante essas abordagens de design sprint, de prototipagem. Começamos a lançar essas práticas dentro da equipe, né? E isso foi muito bem recebido, inclusive. E aí começamos a reduzir também a questão de planejamento, talvez. A gente tinha um costume de fazer um planejamento muito longo no início dos projetos, né? Um termo de abertura extenso, um cronograma de mais de 700 linhas, e a gente começou a perceber o quanto isso era inútil ao longo do processo, né? E a gente simplificou muito o nosso planejamento, começamos a utilizar também um Canvas para fazer o planejamento dos projetos lá dentro, né? E trabalhamos muito o mindset da equipe, no sentido de dar respostas a mudanças, né? Do que seguir cegamente um plano que foi elaborado lá no início da jornada. E nós temos diversos exemplos aí de mudanças ao longo do percurso, né? Eu vou trazer mais à frente para vocês alguns exemplos disso. Mas então a gente começou a reduzir o planejamento no início dos projetos para o necessário apenas, né? Para ter uma ideia de como é que seria essa jornada. E começamos a trabalhar esse mindset da equipe, né? Mudar a abertura à mudança e capacidade também de responder essa mudança. Para o nosso dia a dia, né? Principalmente, né, nessa fase agora de pandemia, a gente usa muito o Trello para controlar, fazer o Kanban, aí, fazer esse controle mais de atividades aí da equipe, do que precisa ser feito ainda. Enfim, a gente tem uma estrutura muito inspirada no Scrum também, de backlog, né, de backlog do sprint. E existe uma figura que faz essa parte mais de Scrum Master, né? A gente tem os gestores que a gente entende como um PO também, fazem essa ligação aí com a cúpula estratégica do governo. E também usamos algumas ferramentas aí para continuar potencializando essa interação durante a pandemia, por exemplo, o Miro, né? Esse é um projeto interessante para o governo, que é o projeto de Facilities, né? E esse é um projeto que tem um desafio muito grande, porque, por exemplo, a gente já tem aí mais de um ano que vem estudando esse projeto, e agora, com a pandemia, a tendência de trabalho remoto se tornou muito mais real, né? Então, por que pensar em um conjunto de serviços para uma edificação quando a tendência para se mudar essa prática para um trabalho remoto tá muito próxima, muito quase já batendo na porta, aí, inclusive do governo federal, que teve que partir para o trabalho remoto, como todas as organizações, de uma forma bem abrupta aí, durante esse período de pandemia.
Então, a gente traz modelos de pensar, de explorar, que não tem nada a ver com lei, né? Nada disso aqui, nada desse frame, por exemplo, que está proposto aí para a gente desenvolver um pouco os nossos modelos, estão previstos ou prescritos, né, em algum instrumento normativo. É mais uma abordagem muito para potencializar a interação entre a equipe, né, e fazer realmente uma exploração em torno da necessidade que nós temos. E aí, basicamente, a gente tem algumas ferramentas que a gente usa em todo o processo. Por exemplo, a Daily a gente usa em todo o processo de compra, o Kanban também, né? Ele acaba indo do início ao fim. E tem alguns que a gente aplica mais nessa parte de inteligência e de estratégia, né? Então, essa parte de pensar mais na solução, a gente traz algumas metodologias aí de modelagem, enfim, de abordagens um pouco mais sistêmicas, que envolvam o usuário, que envolvam todas as partes interessadas, uma pegada de prototipagem rápida, de teste, né, de experimentação. Então, tudo isso é muito bem-vindo nessa fase inicial aí, que é a fase de inteligência e de estratégia. Nas outras fases, que é um processo já muito mais normatizado e muito mais procedimental, a gente usa abordagens aí mais de monitoramento, mesmo de acompanhamento, são a questão das dailies e do Kanban. Agora eu vou apresentar alguns dos resultados que a gente tem tido lá, né, algumas das soluções que a gente tem gerado. Então, a primeira delas é uma solução para transporte de servidores, né? Transporte de servidores a trabalho, claro. Então, assim, antes o governo fazia a aquisição de veículos ou ele locava uma empresa para fazer esse transporte desses servidores, né? E aí, quando a gente foi estudar essa família de compra, por exemplo, a primeira demanda, né, seguindo o processo padrão de área demandante, compra, e depois isso voltar para a área demandante, a demanda era centralizar todos os contratos de locação de veículos, né? E quando a gente foi se debruçar um pouco sobre isso, a gente pensou, cara, isso vai ficar enorme e vai ficar muito caro, talvez o ganho seja muito pouco. E a gente começou a pensar, por que não desenvolver ou pensar em algo muito mais parecido com o que a iniciativa privada já usa e com o que o usuário usa no dia a dia, né? Qual é, de fato, a nossa necessidade? É o carro ou é uma solução que garanta que a gente se locomova para os nossos compromissos de trabalho, né? Então, a partir disso, a gente criou aí o TaxGov, né, que é apelidado como Uber do governo, enfim, mas é um aplicativo de transporte muito parecido com o Uber, né? Então, a partir disso, a gente praticamente eliminou a frota própria, então pouquíssimas autoridades hoje têm carro, né, usam carro, a maioria usa esse aplicativo. Simplificou de forma significativa o processo, todo o processo de gestão e fiscalização disso é automatizado com relatórios, com informações, com um quadro, né, de dados e de indicadores para se acompanhar até mesmo em tempo real como é que está sendo utilizado esse serviço, né? Tem mais transparência, bastante controle, né, para tomada de decisão também, e a economia foi maior do que 60% com o transporte de servidores. Então, talvez se a gente utilizasse uma abordagem tradicional, talvez se a gente utilizasse a forma como sempre foi feito, a gente jamais chegaria a esse patamar de resultado, né? Tanto em termos de disrupção, que a gente sai de um processo totalmente... quando a gente vai para a perspectiva do governo, para o âmbito do governo, né? Isso é uma inovação muito grande, né? É uma quebra de paradigma muito grande, apesar de na iniciativa privada já ser uma realidade, para o governo foi uma grande novidade, tanto que agora a gente está expandindo isso para outros órgãos de outros estados, né? A gente começou aqui no DF e agora está em processo de expansão. Então, a partir dessas abordagens
um pouco mais envolventes, né, digamos assim, que abrangem muito mais todos os envolvidos na questão, no problema, a gente consegue desenvolver soluções como essa. A outra solução que também foi desenvolvida nessa mesma pegada aí foi a de compra de material de escritório. Né? A gente tinha uma infinidade de depósitos, né, no governo para armazenar material de escritório. A gente comprava e armazenava. Então, mais uma vez, a gente repensou esse processo todo e começamos a nos questionar também qual era a nossa necessidade e qual é a melhor forma de atendê-la. E aí pensamos, por que ficar comprando e estocando material? Né? Quando você compra e estoca material, você tem um custo altíssimo para manutenção de tudo isso, e o custo de utilização acabava saindo muito mais caro do que o custo de aquisição, porque itens de material de escritório tem um valor agregado muito pequeno individualmente, né? Então, acaba que o preço, o custo total da caneta saía 3 vezes maior do que o seu preço mesmo, por conta de todo o custo com pessoal para cuidar do almoxarifado, para fazer essa distribuição interna, com os desperdícios, né, e uma série de elementos que não tinham mais utilidade por conta das mudanças do contexto social, por exemplo, uma infinidade de CDs, infinidade de envelopes, de caixas de arquivo. Com a adoção de alguns sistemas pelo governo, isso passou a não ser mais necessidade, não ser mais utilizado. E a gente tinha uma infinidade de órgãos com isso estocado para consumo aí de mais de anos, né, de 5 a 10 anos, por exemplo. E a gente falou, por que a gente não contrata uma empresa do tipo uma Calunga da vida ou algo nesse sentido, e ela armazena esses materiais e eu peço só de acordo com a minha necessidade. Eu entro no aplicativo e peço esse material e aí ela faz todo esse trabalho de distribuição para mim. Então a gente criou o almoxarifado virtual. Na verdade, isso nem foi uma criação mesmo nossa, mas foi algo que a gente, no processo de exploração de benchmarking, a gente encontrou essa prática e trouxe ela para o governo federal. E aí a gente teve vários benefícios com isso, né? A gente conseguiu eliminar estoques, então aquela área que era destinada a armazenamento de material de escritório pode ser utilizada para outras coisas, pode ser utilizada para escritório, pode ser utilizada para uma infinidade de outras aplicações. Simplificamos o processo também com a tecnologia, né? A solução tecnológica também traz uma série de relatórios, de ferramentas e funcionalidades para apoiar todo o processo de gestão e fiscalização. Aumentamos significativamente também a transparência, o controle, a informação, né, para subsidiar as próximas compras. Hoje a gente tem uma clareza muito maior. Antes, se perguntasse quanto que o governo gasta com caneta, por exemplo, a gente não teria uma resposta rápida para dar, ou fácil para dar, porque essas informações estão muito espalhadas, né, dentro de vários sistemas de governo. Mas a partir dessa solução, a gente começa a centralizar isso e a ter uma qualidade da informação muito melhor. E teve uma redução aí de custos de quase 70% também com a aquisição de material de expediente. Então, vocês percebem, são 2 soluções geradas com resultados extraordinários, assim, na área de compras. Uma redução na casa de 10% já é muito boa. Imagina reduções da ordem de quase 70%. Então, isso é muito positivo, isso é um resultado muito significativo. E também se deu graças a essas abordagens, a essa mudança de mindset, a essa abertura que a gente tenta trazer lá na central de compras e tenta fazer todo esse processo lá. Então, a partir disso, bom, o que eu diria é que sim possível ser mais ágil em compras públicas. É claro que o processo de transformação ágil não está completo lá, né? Está longe disso, mas sim a gente já conseguiu introduzir, eu acho que uma semente muito positiva e principalmente
uma conscientização e um desejo de mudança lá.